Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção agora do exercício dessa semana, tá? Lembre que o assunto aí que eu passei para vocês foi lei de seno, lei de cosseno. Então a primeira questão diz o seguinte, olha só. Dois lados de um triângulo medem 8 metros e 10 metros e formam um ângulo de 90 graus. O terceiro lado desse triângulo mede quanto? Aí tem as alternativas ali que a gente precisa achar, certo? Então, pegando as informações que tem nessa primeira questão, olha que eu tenho o seguinte, está dizendo que eu tenho um triângulo, certo? E esse triângulo, dois lados, mede 8 metros e 10 metros. Se vocês quiserem, vocês poderiam ter desenhado o triângulo, tá? Para representar melhor. Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Tá aqui. Está dizendo que dois lados, um mede 8 e outro mede 10. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse lado mede 10 metros. E esse outro lado aqui mede 8 metros. E está dizendo que esses dois lados, eles formam um ângulo de 60 graus. Gente, você está dizendo na questão que esses dois lados, né, esses lados que medem 8 e 10, formam um ângulo de 60, então o ângulo vai ser esse ângulozinho aqui, ó, formado entre esses dois. Então aqui é 60 graus, certo? A partir desse triângulo é para determinar o terceiro lado. Ou seja, se eu chamar esse terceiro lado aqui de x, quanto é que vale x? Então vamos calcular. Certo? Então, utilizando aqui a lei dos cossenos, né? Porque nessa questão nós utilizaremos lei dos cossenos. Olha que se eu aplicar a lei do cosseno, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter que começar por esse terceiro lado, né? Então, ficaria assim. X ao quadrado é igual. Lembre que nesse começo da lei dos cossenos é como se eu estivesse aplicando o teorema de Pitágoras, né? Pega um lado ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então vai ficar esse lado ao quadrado, que é o que eu vou começar, igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. A soma dos outros dois lados ao quadrado. Aí menos duas vezes esses mesmos lados, tá? 8 e 10. Então 2 vezes 8 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados. Entre 8 e 10. E observa que o ângulo formado aqui é de 60 graus. Então, vezes cosseno de 60 graus. Aqui é cosseno de 60, certo? Então, beleza. Eu vou ficar com essa continha aqui, aplicando a lei dos cossenos. A gente, a única coisa que eu tenho que fazer agora é calcular isso aí. Que é o complicado, né? Então, vamos lá. Eu vou ficar com x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado. Lembra que é 8 vezes 8, que dá 64, mais 10 ao quadrado, lembra que é 10 vezes 10, que nesse caso vai dar 100, menos 2 vezes 8 vezes 10, tá? Eu vou ter que multiplicar esses três números, observa que vai dar negativo. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 8 dá 16, aí 16 vezes 10 dá 160. Então, fica 160 vezes cosseno de 60 graus. Aí tem que lembrar lá na tabelinha, tá? Quanto é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é a mesma coisa que 1 meio, né? 1 sobre 2. Então, beleza. Vamos calcular agora o resto. Então, vai ficar com o seguinte. X ao quadrado vai ser igual a... Esses dois aqui eu posso somar já, tá, gente? 64 mais 100 vai dar 164 menos. Aí aqui eu tenho uma multiplicação, tá? 160 vezes 1 meio. Aí lembra, eu vou ter que multiplicar 160 vezes 1, que dá 160. E repete o 2 de baixo, o denominador. Né? Porque aqui embaixo é 1, então fica 1 vezes 2, 2. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Calculando ainda, eu vou ter x ao quadrado é igual a... resolvendo essa divisão, eu vou ter 164 menos 160 dividido para 2. Vai dar 80. Logo, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 164 menos 80. E se eu subtrair aí, eu vou ficar com 84. Pega esse quadrado aqui, passa em forma de raiz, eu vou ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 84. Aí lembra, 84 não tem raiz exata, tá, gente? Não tem raiz exata. Então eu poderia dizer que a resposta é isso aqui, tá? Se eu não quiser simplificar essa raiz. Mas, como eu sempre aconselho a vocês, é bom simplificar essa raiz, tá? Porque se vocês observarem lá nas alternativas da questão, não vai ter... essa resposta aqui, raiz de 84, né?
tem a forma simplificada. E é como eu falo a vocês, sempre vai cair ou no Enem, ou no concurso, ou no vestibular, qualquer coisa que vocês forem fazer prova externa, sempre vai cair as alternativas nesse formato aqui, ó, simplificado. Então, observa que vocês acharam o raiz de 84, mas eu preciso simplificar. Então, vamos simplificar aí. Lembra como é que simplifica? Eu vou pegar esse 84 aqui, que é o que está dentro da raiz, e vou fatorar, né? Dá para dividir por 2, que dá 42. Dá para dividir por 2 novamente, que dá 21. 21 dá para dividir por 3. Aí 21 por 3 dá 7. 7 dá por 7, que dá 1. Não é isso? Então, observa só. 84 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Se eu multiplicar isso aqui, né, esses fatores primos que eu achei, lembra que volta para o 84. Multiplicando isso tudo aqui, volta para 84. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Beleza? Então, se esses fatores primos, a multiplicação deles é a mesma coisa que 84, eu poderia pegar isso aqui e escrever multiplicando, né? Lembra que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí, isso aqui vezes 3, que é esse 3 aqui, vezes 7. Pronto, então posso escrever dessa forma aqui, ó. Então, no lugar da raiz de 84, eu boto raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Aí eu posso simplificar esse quadrado aqui com o índice da raiz, né? E esse 2 vai sair da raiz. Lembra aí? Então vai ficar 2 fora. E dentro da raiz vai ficar 3 e 7, ó. 3 vezes 7. E se eu multiplico 3 vezes 7, dá 21. Ou seja, a resposta é essa daqui, né? Essa raiz aqui, raiz de 84, simplificando, é a mesma coisa que 2 raiz de 21. E se eu olhar nas alternativas lá, observa que a resposta vai ser a letra A, né? 2 raiz de 21. Então tá aí a resposta. 2 raiz de 21 metros. Beleza, tá aí respondida a primeira questão e nós utilizamos lei dos cossenos. Certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é essa daqui. Olha só. Calcule a medida do lado X do triângulo abaixo, sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60 graus. Então, nessa questão aí já está dando a figura, né? Olha aqui, está representando aqui esse triângulo. Esse triângulo aqui, esse lado mede 13. Esse lado de baixo mede 13. E esse X é o que pede para achar. Aí, gente, se quer achar esse lado X, e está dizendo que o ângulo oposto a esse lado X mede 60. Ou seja, esse ângulozinho aqui de baixo, né, que está oposto, é 60 graus. Aí aqui eu tenho que observar, eu vou utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Eu vou aplicar a lei dos cossenos novamente, né? Por quê? Porque eu só sei o valor de um ângulo e eu tenho dois lados e quero achar um terceiro. Aí eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então, se eu aplicar a lei dos cossenos aqui, vai ficar o seguinte, gente. Ó, eu vou começar pelo lado X, né? Porque esse ângulo oposto é o que eu tenho. Então, vai ficar X ao quadrado é igual a soma dos outros dois lados ao quadrado. Lembre que os outros dois lados é 13, então fica 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes esses lados, então vezes 13 vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, que nesse caso está dizendo que é 60 graus. Pronto, então tá aqui. Vai ficar essa continha aqui pequenininha para a gente resolver. Então vamos responder aqui rapidinho, certo? Então vamos lá. Eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Lembra que é 13 vezes 13, tá? E se eu multiplico 13 vezes 13, vai dar 169. Então fica 169 mais 169, né? Porque 13 ao quadrado também dá 169. Menos 2 vezes 13, menos 2 vezes 13 vezes 13. Então, vou ter que multiplicar o 13 pelo 13 e depois multiplicar por 2. Então, vai dar 338, multiplicando esses três números, vezes cosseno de 60, que lá na tabelinha é 1 sobre 2. Então, vou ter essa continha. Eu vou ter que x ao quadrado vai ser igual a 169 mais 169, dá 338, menos
Aqui eu vou ficar com os 338 vezes 1 meio. Aí eu vou ter que multiplicar 338 vezes 1, que dá 338, e repete o 2 de baixo. Não é isso? Então eu vou ficar com essa continha aqui, que vai ficar x ao quadrado é igual a 338 menos. Eu vou primeiro resolver essa divisão. Quanto é 338 dividido para 2? Dá 169. Aí ficou 338 menos 169. Eita. Eu repeti aqui, né? Mas é para me colocar a resposta. 338 menos 169 vai dar 169, né? Então vai ficar x ao quadrado é igual a 169. Beleza? Aí agora eu vou pegar esse quadrado aqui e jogar para o segundo membro em forma de raiz, tá? Pega esse quadrado e joga para lá em forma de raiz. Então eu vou ter raiz quadrada de 169. E se eu tirar a raiz quadrada de 169, vou ter como resposta 13, né? Então, x, o lado x desse triângulo mede 13. Que, gente, se vocês observar a figura, é até bem óbvio enxergar que seria 13. Por quê? Porque, observa só, se esse lado do triângulo é 13, esse lado de baixo é 13, e esse ângulo aqui é de 60 graus, isso me indica que eu tenho um triângulo equilátero. Lembra? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então aqui é 13, 13, 13, 60, 60 e 60 graus. Todos os ângulos internos são 60. Então todo triângulo que tem esse formato, né? Todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, de 60 graus, né? Eu tenho aí um triângulo equilátero. Então observa que esse lado do triângulo vai ser 13. A gente achou 13. Certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é essa daqui. Olha que diz o seguinte. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Então, use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Então, gente, quer que a gente observe esse triângulo aqui e determine quanto é que vale esse lado de baixo, né? O lado AC, que mede x. Aí, nesse triângulo, a gente vai utilizar o quê? A gente utiliza lei dos senos ou lei dos cossenos? Lembra que para mim utilizar a lei dos cossenos, eu preciso saber de dois lados do triângulo e ter pelo menos um ângulo. Para mim utilizar a lei dos senos, eu preciso saber de dois ângulos e ter pelo menos um lado. Aí eu aplico a lei dos senos, tá? Nessa questão eu vou ter que aplicar a lei dos senos. Deixa eu dar uma organizada aqui, tá? Então vamos lá. Aplicando a lei do seno, eu vou ter o seguinte, gente. Olha, lembre que a lei do seno diz o seguinte: se eu pegar um lado do triângulo sobre o seno do seu ângulo oposto, é a mesma coisa que pegar outro lado sobre o seno do seu ângulo oposto. Se eu começar pelo lado x aqui, eu vou ter, ó, x, esse lado do triângulo x, sobre o seno do seu ângulo oposto. Olha aqui, se eu pegar esse lado, o ângulo oposto vai ser 45 graus que é o de cima. Então vai ficar seno de 45 graus. Então fica x sobre seno de 45 é igual a esse lado 10 sobre o seno do seu ângulo oposto. Observa que o ângulo oposto aqui é 60 graus, então fica seno de 60. Certo? Então lá está lá. Aplicando a lei dos senos fica dessa forma. Agora só preciso resolver. Então vamos resolver aqui rapidinho. Então vamos lá. O que é que eu faço primeiro? Esse seno de 45 eu substituo pelo valor dele na tabela, né? Lembra que seno de 45 graus é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar x sobre raiz de 2 sobre 2. Igual a 10 sobre seno de 60 graus na tabela vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Com isso, gente, lembra que aqui na questão está dizendo, ó, use raiz de 2 igual a 1,4. E use raiz de 3 igual a 1,7. Ou seja, no lugar dessa raiz de 2 aqui, eu vou colocar 1,4. E nessa raiz de 3 aqui, eu coloco 1,7. Então, se eu substituir, vai ficar o seguinte, ó. X sobre raiz de 2, vou botar no lugar 1,4. Então, fica 1,4 sobre 2, tá? Vai ficar dessa forma, só colocar no lugar dessa raiz isso aqui. Igual a 10 sobre
Raiz de 3 é a mesma coisa que 1,7. Então fica 1,7 sobre 2. Certo? Aí aqui, já que eu tenho uma igualdade, então eu tenho uma proporção. Então posso fazer a regra de 3 simples, né? Meio por extremos. Lembra que eu vou multiplicar o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Certo? Então se eu multiplicar aqui, vai ficar x vezes 1,7 sobre 2 vai dar, colocar aqui em cima, vai dar 1,7x sobre 2, certo? Igual, se eu pegar esse de baixo e multiplicar pelo de cima, eu vou ficar com 1,4 vezes 10 sobre 2, tá? 1,4 vezes 10 sobre 2. E se eu multiplico 1,4 vezes 10, gente, dá 14. Então fica 14 sobre 2. Certo? Então vou ficar com essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade. O que é que eu posso fazer aqui? Ou eu faço novamente regra de 3 simples, meio por extremos, certo? Meio por extremos, que nem eu fiz aqui. Ou, se vocês lembrarem um pouquinho da regra de proporção, quando eu tenho uma igualdade de duas frações que o denominador é igual, né, o de baixo é igual, eu simplesmente esqueço esse denominador, posso simplificar, ó, corta. Então só vai ficar 1,7x igual a 14. Certo? Aí agora o que é que eu faço para achar o x? Aqui é multiplicação, tá? 1,7 vezes x. Eu pego esse 1,7 aqui e passo dividindo. Então vai ficar 14 dividido para 1,7. Aí agora eu só preciso dividir isso aí para me achar a resposta. Então 14 dividido para 1,7 vai dar 8,23 aproximadamente. Então o lado x daquele triângulo mede 8,23 centímetros, tá bom? Essa é a medida desse lado do triângulo, desse lado x aqui de baixo. Observe que a unidade que está dando aqui é centímetro, tá? Por isso que eu botei aqui no final centímetro, 8,23 centímetros. Então tá aí o lado desse triângulo. Vamos para a próxima questão. Tá lá, quarta questão que eu deixei para vocês foi essa daqui. Calcule a medida de AB no triângulo abaixo. Ou seja, o lado AB, gente, é esse lado de cá do triângulo, ó, AB, certo? Então esse lado aqui eu posso chamar de X, né? Posso chamar de qualquer letra aí, de A, Y, qualquer coisa. Eu vou chamar de X. Então se eu tenho dois ângulos e tenho um lado e quero achar um outro lado, não um segundo lado, eu posso aplicar nesse caso a lei dos senos de novo, que é o que eu tenho que aplicar para me achar a resposta. Se eu aplicar a lei dos senos, vai ficar o seguinte. Olha aqui. Esse lado aqui eu estou chamando de x, então vai ficar x sobre o seno do seu ângulo oposto. Ó. O ângulo oposto vai ser esse lado da frente. Esse ângulo da frente que é 30 graus, então fica seno de 30 graus. Igual a... Eu vou pegar esse lado aqui sobre o seno do seu ângulo oposto. Então vai ficar 6 raiz de 2 sobre seno de 45, que é o ângulo oposto. Beleza? Aí agora eu vou substituir seno de 30 e seno de 45. Eu vou ficar com o seguinte, x sobre seno de 30 graus, lembra que é a mesma coisa que 1 meio, 1 sobre 2. Está lá na tabela, lembra? E seno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, só fiz substituir seno de 30, que é 1 meio, e seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Olha, nessa questão, observa que não está dizendo, né, use raiz de 2 é a mesma coisa que 1,4. Não pede para utilizar isso nessa questão. Então, eu vou resolver essa questão deixando as raízes mesmo, tá? Eu vou resolver com as raízes. Então, resolvendo aqui, eu vou ficar com o seguinte. Olha só. Posso primeiro fazer regra de 3 simples, né? Meio por extremos. E, gente, se eu não quiser fazer primeiro regra de 3 simples, eu posso primeiro resolver a divisão de fração, resolve a divisão de fração para depois fazer a regra de 3. Mas para ficar mais fácil para vocês, faz a regra de 3 aqui mesmo, certo? Multiplica o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, vai ficar o seguinte. X vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 2x sobre 2, né? Porque vai ficar x vezes raiz de 2 dá raiz de 2x e repete o 2 de baixo. Tá aqui.
Aí agora eu vou multiplicar esse número de baixo por esse de cima, tá? 1 meio vezes 6 raiz de 2. Então vai ficar 1 vezes 6 raiz de 2, que dá 6 raiz de 2. E repete o 2 de baixo. Tá aí. Como eu fiz na questão anterior, gente, se eu tenho uma igualdade, uma proporção que os denominadores são iguais, eu posso simplesmente cortar esses denominadores, né? Então vai ficar só com o que está em cima. Então se eu ficar com o que está em cima, vai ficar assim, ó. Raiz de 2x é igual a 6 raiz de 2. Pega essa raiz de 2 aqui que está multiplicando e joga dividindo. Então vou ter x é igual a 6 raiz de 2 dividido para a raiz de 2. Pegou essa daqui e passou dividindo, certo? Aí agora eu vou pegar, fazer a divisão aqui, né? Simplificar na verdade, que eu vou ter aqui, ó, 6 raiz de 2 dividido para a raiz de 2. Eu posso cortar essa raiz com essa raiz. Porque lembre, raiz de 2 dividido para a raiz de 2 dá 1. Então vai ficar 6 vezes 1 como resposta. Ou seja, a resposta é simplesmente 6. Então tá aí o valor de x nesse triângulo. Tá? Então nesse triângulo aqui, esse lado aqui do triângulo, lado AB, mede raiz de... mede 6. Certo? Beleza. Deixei mais alguma? Deixa eu olhar. Não. Então foram essas 4 questões que eu deixei para vocês, tá? Então tá aí toda respondida. E, gente, lembra que essa semana, já que é semana de correção, eu vou passar o desafio para vocês, tá? A segunda etapa do desafio. Lembre que as maiores notas vai ganhar ponto extra e brinde quando a gente voltar para a sala de aula, certo? Então, quem ficou com uma pontuação mais ou menos, meia baixa, a hora de recuperar é agora, certo? Então, até a próxima.